Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Simbologia e Diagramas de Circuitos Eletrônicos. Definindo objetivos: aprender sobre simbologia de componentes, conhecer os tipos de diagramas esquemáticos, aprender as dicas para elaboração de esquemas. Um diagrama esquemático, ou simplesmente esquema, é um desenho que mostra, através de símbolos gráficos padronizados, a maneira pela qual os diversos componentes estão interligados. Em outras palavras, os diagramas esquemáticos são representações simplificadas de um circuito. Dizemos simplificadas por ser mais fácil desenhar o símbolo de um potenciômetro, por exemplo, do que a própria peça. Motivação: desenhar o símbolo de um componente, ao invés de desenhar o próprio elemento, traz grandes vantagens. Leva menos tempo, ocupa menos espaço no papel e é bem mais simples. Lembro a turma do capacitor. Tinha 3 tipos: o eletrolítico, que parecia um cilindro, cerâmico, no formato de disco, e o poliéster, que era um exemplo mais retangular. Então, para 3 formatos diferentes de capacitor, representamos com basicamente o mesmo símbolo, 2 linhas em paralelo. Desenhar a própria peça ao invés do símbolo traz grandes dificuldades, porque nem todo mundo sabe desenhar bem, nem todo componente tem um único formato, lembrar do capacitor, nem sempre desenhamos uma mesma coisa de forma idêntica. Os componentes são tridimensionais e seus desenhos não. Opta-se pelo uso de símbolos gráficos para representar os dispositivos de um circuito, sem perda de representatividade. Esquemas básicos. Primeiro, um diagrama chapeado. Os dispositivos são mostrados como realmente aparecem na placa de circuito impresso ou pronto-board. Apresenta problemas no momento em que os componentes podem ser escondidos por outros. E grandes circuitos são de difícil identificação, face à complexidade das interligações. Agora apresentamos o desenho de um dimmer analógico, que tem por objetivo modificar o brilho da lâmpada. Está aqui a representação da lâmpada. O circuito conta com um tiristor chamado SCR, um potenciômetro que regula a quantidade de energia que chega na lâmpada, sem contar a presença de resistores, diodos e um capacitor. Agora, diagrama esquemático. O circuito representado através de símbolos, obedecendo-se algumas regras básicas. Apresentamos agora aqui o circuito dimmer, o mesmo do anterior, só que agora com símbolos padronizados. Neste formato, é possível identificar a configuração dos diodos. Eles se encontram em ponte, que transforma a tensão alternada de entrada em uma tensão pulsante, e esse sinal pulsante pode ser parte dele cortado pelo SCR, entregando uma fração da senoide para a lâmpada, e com isso modificando o seu brilho. E por último, o diagrama de blocos. O circuito é dividido em blocos de acordo com a funcionalidade. É de grande utilidade em grandes circuitos, onde o diagrama esquemático torna-se tão complexo que o leitor sofre problemas na identificação de partes do circuito. Vejamos um exemplo. Trago aqui o exemplo de um circuito de automação. No caso, a automação de uma caixa d'água, de um tanque d'água. Então, o sistema se encontra representado nesse bloco aqui, tanque d'água. O seu nível é o sinal de saída, que é lido por um sensor, um flutuador. Esse flutuador converte o sinal de altura da água em um sinal de tensão. Esse sinal de tensão é lido pelo controlador, que compara com o sinal desejado previamente configurado. Se o nível da água na saída está menor do que o desejado, o controlador decidirá pela abertura da válvula pneumática, o que permitirá a passagem de água, fazendo com que o nível suba. Ao atingir o nível desejado, novamente o nível será lido pelo sensor, a tensão mandada para o controlador
fará com que ele compare com o nível desejado. Sendo igual, o controlador decide pelo fechamento da válvula, assim encerrando o enchimento do tanque. Então, turma, vejam que, sem entrar em detalhes de como é um tanque, de como é uma válvula pneumática ou até mesmo um controlador, a gente consegue ler e interpretar o funcionamento do circuito apresentado em tela. Normas técnicas. Conjunto de critérios de caráter geral que devem ser utilizados nos projetos e construção de sistemas, máquinas, componentes, etc. Tudo isso objetivando assegurar a eficiência técnica e a segurança de funcionamento. Apresento na tela alguns exemplos de normas. NBR 5037 trata dos símbolos gráficos de eletricidade. NBR 5272, símbolos gráficos de eletricidade, dispositivos de partida. NBR 5274, NBR 5446, símbolos de relacionamento usados na confecção de esquemas. NBR 5259, símbolos gráficos de eletricidade, instrumentos indicadores. São diversas normas disponíveis para padronizar os símbolos. Trago agora aqui na tela dois exemplos, uma norma da Petrobras, símbolos gráficos e designações para esquemas elétricos, e aqui na direita, uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, cujo título é Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais. Então tem o número da norma 5444, além de trazer outras informações, como palavras-chave, instalação elétrica, quantidade de páginas 9, e segue com um sumário. Elaboração de esquemas, regras básicas para a construção do diagrama esquemático de um circuito. O diagrama deverá apresentar todas as funções encontradas no circuito e, para isso, conterá os símbolos de todos os dispositivos indispensáveis. Quanto mais simples for o esquema, melhor. Então, passaremos a apresentar algumas dicas de elaboração. Então, utilizar linhas retas, preocupar-se com a estética. Quanto maior for a preocupação, melhor será o resultado do esquema. Simbolizar bem as conexões. Então, é um motivo para trazer confusão na interpretação de esquemas, são as conexões mal feitas. Então, está aqui, linhas mal formadas e conexões duvidosas podem induzir a erros de leitura e interpretação. Então, sempre que vocês tiverem a união de dois ou mais fios, é aconselhado representar com essa bolinha cheia, que facilitará na interpretação de uma conexão elétrica. Evitar cruzamentos desnecessários. Mostre que os condutores se cruzam utilizando os ganchos. Então, se for um cruzamento de fio encapado sobre fio encapado, utilizar esses ganchos aqui. É o padrão para cruzamentos. E eu trago aqui um questionamento. O desenho abaixo é uma conexão ou é um cruzamento inadequado? Então, se for uma conexão, faltou o pontinho circular no centro. Se for um cruzamento inadequado, faltou fazer o gancho. Então, lembrar bem do que é uma conexão e do que é um cruzamento. Seguindo aqui, evitar traços de várias espessuras, fazer todas as linhas do esquema com a mesma espessura. Linhas finas e grossas podem levar a interpretações erradas. Não exagerar no tamanho dos símbolos, então procurar ser mediano no tamanho das figuras. E simplificar a posição dos símbolos. Então eu trago aqui na esquerda 3 resistores em paralelo, que ao bater o olho já é possível saber que realmente estão em paralelo, diferente da ligação em paralelo da direita, em que será necessária uma análise mais detalhada. Então, evitar a utilização do esquema da direita se for representar componentes em paralelo. Usar ponto comum ou terra, um recurso necessário nos esquemas dos circuitos é ligar muitos elementos no mesmo ponto, chamado ponto comum ou terra. Então, a representação do terra
pode ser uma dessas três. Chama a atenção que, dependendo do simulador, a simulação de eletrônica só funciona se você colocar a representação do terra, conectando ao negativo do circuito, e indicar as polaridades e terminais. Em todos os circuitos, dos mais simples aos mais complexos, existem basicamente dois tipos de peças, as polarizadas e as não polarizadas. Começando pelas não polarizadas, podemos citar resistor, indutor e capacitor não eletrolítico. Todos esses componentes, não importa a posição que você coloque no circuito, ele vai funcionar. Diferente do capacitor eletrolítico, que ele é um componente polarizado, você tem que saber ligar corretamente o negativo para que o capacitor eletrolítico não se danifique, como também componentes que só aprenderemos nas próximas aulas, como diodo, transistor, tiristores. Então são componentes que têm terminais identificados e polaridades a serem apresentadas no circuito. E para concluir, chegamos ao resumo. Resumindo, aprendemos sobre simbologia de componentes, conhecemos os tipos de diagramas esquemáticos e aprendemos as dicas para a elaboração de esquemas. E para concluir esta apresentação, deixo meu contato na tela. Qualquer dúvida, assista novamente essa videoaula. Publique no mural do Google Sala de Aula ou consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.